e as nações daqui além, bem alerta, vão cantar. Aleluia, que serei. Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. O Senhor. Quero dizer uma boa noite a você, querido amigo ouvinte da Rádio Coração FM 104.9, porque o programa Futuro com Esperança de hoje está no ar. E hoje de uma maneira diferente do normal, né? Hoje estamos aqui com o grupo Louvarte e assim vamos ter uma participação, um momento especial de louvor a Deus, de adoração a Ele também. Nós ouvimos aqui a respeito da esperança. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Um dia, o Senhor Jesus fez uma afirmação muito importante. Em Mateus 26, verso 64, quando Jesus ele foi perguntado se ele era o Cristo, ele respondeu: tu dissestes, e entretanto vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A Bíblia diz que Cristo vem em glória e majestade para buscar os seus, para buscar aqueles que o amaram. Por isso, você que está ouvindo agora em casa, através da Coração FM, entenda que Jesus Cristo voltará para buscar você e a sua família também. Amém. Você pode participar, interagir conosco aqui no 981909799. O nosso DDD é 75981909799. Esse é o número da rádio, o qual você pode participar. E assim nós vamos estar aqui ouvindo mais da palavra de Deus também. Eu quero aqui estar apresentando o grupo que vai estar cantando conosco nessa noite, que é o grupo Louvarte. E eu tenho aqui o meu amigo Daniel. Pode falar, Daniel, dê uma boa noite pro pessoal aí. É isso mesmo, aqui é Daniel, boa noite para você, amigo da Rádio Coração FM. Boa noite também para os nossos amigos aqui do Instagram, um forte abraço para vocês aí. Estamos aqui para fazer um louvorzão e vai ser tudo ao vivo aqui, vai ser só bênção, viu? Show de bola. Tenho ali também a nossa querida irmã Antônia, que veio também participar conosco. Boa noite, eu me chamo Antônia, né? É um prazer. Eu tenho aqui também duas jovens, né? A Rafaela, agora. Olá, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para louvar e agradecer o nome de Papai do Céu. Agradecer a Jeremias, né, pelo convite também de estarmos aqui. E a todos vocês que estão aí todas as noites sintonizando nesse programa maravilhoso que é o Futuro com Esperança. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem poderosa para falar ao seu coração. Ao pessoal também que está nos acompanhando aí através do Instagram, que Deus te abençoe poderosamente. E também eu tenho a minha amiga Daniele. Oi, gente, boa noite para vocês. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de Ele estar dando de estar aqui conectados com vocês. Também queria agradecer ao nosso irmão Jeremias pelo convite. E é isso, que Deus abençoe cada um de nós. E agora, Grupo Louvarte. O Grupo Louvarte está disponível para agendas aí, né? No caso, exatamente. Vocês fazem apresentações em igrejas? Sim, nós fazemos. E a nossa agenda, inclusive, está aberta. E são poucas vagas, porque a gente já está começando já a alinhar o agendamento para esse ano. Então, aí, quem quiser aí chamar a gente aí, precisa entrar logo em contato o quanto antes, senão vai ficar sem Louvarte. Certo. Então, agora teremos música.
música. Mais música. Vamos lá. Vamos louvar, né? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Agora vai ser. Vamos agora cantar o louvor Maranata. Esse é conhecido e eu tenho certeza que esse louvor fala da volta de Jesus. E é esse tema que a gente vai trabalhar hoje, né? E que você possa meditar na letra desse louvor e também cante conosco aí, de onde você está. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, 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 tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos agora clamar, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vamos cantar bem forte. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tá certo. Certo, certo. Tá certo, obrigado. Quero mandar um alô aqui para uma pessoa que está conectada com a gente agora, que é a Dona Marisa. Dona Marisa, lá da Fazenda Cambotá, deu um ok aqui, falando, olha, eu estou ouvindo aí, que bom, que maravilha, mas também, assim, nós estamos muito felizes aqui, Dona Marisa, pela sua participação ou pela sua interatividade. Se você quiser, assim, participar, o número eu já falei, é o número 8190-9799, número da Rádio Coração FM, via WhatsApp. Aí também você vai poder estar participando do programa de hoje. E, assim, nesse momento também, nós teremos mais um outro louvor. Sim, vamos louvar. Vamos louvar a Deus, né? O grupo Louvarte está aqui hoje para louvar a Deus, né? Para cantar e para adorar a Deus. Mas antes do louvor, eu já vi aqui qual é o nome da música, né? É porque, assim, nós falamos, né, bastante sobre a breve volta de Cristo, não é isso? E, assim, aqui inclusive tem um programa da Voz da Profecia que o Quarteto Alonso do Rei sempre canta quando entra breve Jesus voltará. O fato de ele, assim, no caso, estar não ter vindo nesse momento ou nesses dias até agora, quer dizer que ele está tardando a sua promessa? E aí? É porque exatamente uma questão, uma coisa muito interessante. Vocês vão cantar uma música que fala exatamente sobre isso, né?
Será que Jesus Cristo está retardando a sua promessa? É isso mesmo. A gente vai cantar agora Não Tardará. Né? Isso. É um louvor falando sobre a volta de Jesus. E muitas das vezes a gente acha que Jesus está demorando. Mas a Bíblia diz que ele tarda, mas não falha. E a sua promessa é fiel e verdadeira. Então vamos louvar. Vamos lá? Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o ar. Eu quero me preparar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para lá. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para lá. Amém. Amém. Essa é a nossa esperança, né? Que nós almejamos a volta de Jesus e, como eu falei agora há pouco, há uma aparente tardança, né? Mas não é uma tardança, mas é assim o retorno de Cristo, que ele vem, mas ele vem no tempo certo para fazer a sua promessa se cumprir. Eu quero dar um salve aqui para a galera da internet. Nós temos alguns amigos na internet aqui, né? No Instagram. Olha só, a Jeane está aqui no Instagram. Nós temos o Eric também, né? Eric, Nalva também, né? Bruninho, Mariana. Um alô aí para vocês. Um alô para o Otoniel Marques também, né? A Mirelle. E aqui é a amiga, a outra Giane também, né? E a Gabriela Souza. Então, tem alguns outros aqui, né? Como o Eduardo Castro e outros amigos interagindo aqui também no meu Instagram. O Instagram, para você que está ouvindo aí pela rádio, é Gere_Cerqueira, que é por isso que eu faço as lives aqui do programa. Mas é só interagir aí também, a galera tá mandando curtidas aqui, ó, da Bruna também. Um alô pra você, Bruna, que Deus abençoe a tua vida também aí, a tua família
Amém. E vamos dando continuidade aqui ao programa de hoje. Muito obrigado à galera da internet aí, a galera que está interagindo conosco aqui também, certo? E agora eu tenho um outro convidado aqui, né, para apresentar hoje. Esse outro convidado, ele é o nosso querido pastor Thomas. Olá, boa noite a todos. Quero saudar aí a todos os ouvintes que nos acompanham nessa noite, com a graça e a paz, o amor do nosso Senhor Jesus. Para nós é uma alegria estarmos aqui juntos também essa noite, compartilhando dessa grande esperança que temos, aguardamos e almejamos, que é a volta do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, pastor, agora nós temos esse momento especial. Como eu disse aqui hoje, nós falamos da volta de Jesus, inclusive o nome do programa aqui é Futuro com Esperança, e nós temos também um outro programa que é reproduzido aqui dentro, A Voz da Profecia, e fala também muito sobre a volta de Cristo. Mas a pergunta que é feita, pastor Thomas, por que tanta demora com relação à volta? Porque faz 12.000 anos que ele prometeu que ele vai voltar. Mas como explicar isso? Então, a Bíblia, a própria Epístola de Pedro, diz primeiramente que o tempo de Deus não é o nosso, que para Deus 1000 anos é como um dia. Então, muitas vezes a nossa perspectiva pode aparecer realmente haver uma grande demora, uma grande tardança, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam tardia, mas Ele é longânimo conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos, Então Deus tem sido paciente para conosco, Então a palavra de Deus, o próprio Cristo fala que o dia e a hora já está marcado, Então o Pai já marcou esse momento da vinda de Cristo, e o Senhor marcou com um tempo para que desse tempo suficiente para que todas as pessoas pudessem conhecer o Evangelho, tivessem a oportunidade de conhecer, de crer e aceitar a salvação em Cristo Jesus para serem salvos. Então, Deus não tem tardado a sua promessa, mas Ele tem sido longânimo, tem sido paciente. O desejo dele era salvar a todos, Esse é o propósito de Deus, salvar a todos. Mas infelizmente alguns têm rejeitado essa salvação de Deus, mas Deus continua dando oportunidades, insistindo para que o máximo de pessoas possam aceitar a salvação e estarem no reino dele. Nós, quando abrimos a Bíblia, nos deparamos com um texto, onde Jesus ele está ali no Monte das Oliveiras, e aí então os discípulos chegam para ele e faz uma pergunta: quando sucederão essas coisas e que sinais acontecerão da sua vinda e da consumação do século? Aí então Jesus dá uma lista de sinais, Inclusive alguns desses sinais estão aí na mídia agora, algumas coisas que estão acontecendo, Exatamente, Então, o contexto até dessa pergunta, realmente é quando eles estavam saindo ali do templo em Jerusalém, e eles estavam ali, então, admirados pela construção do templo, e ali, então, quando eles, admirados com a construção do templo, Jesus realmente vira para eles, que está escrito aí em Mateus 24, verso 12, dizendo: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, Então, o olhar dos discípulos estava muito para as coisas desse mundo, e Jesus, então, faz eles olharem para a promessa que ele tinha feito, o estabelecimento do seu reino, E aí, então, na sequência, Jesus, então, começa a descrever aqui em Mateus 24 vários sinais, vários sinais ali da sua vinda, que, então, estariam, que mostrariam a proximidade do tempo, Então, nós vemos aqui vários sinais, tanto no aspecto religioso,
quando ele cita, né, no verso 4, ele começa citando, né, desde que ninguém vos engane, porque surgirão, né, falsos cristos, falsos profetas, né. No verso 6 ele diz também cenários realmente no mundo civil, quando comenta realmente que ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, né. Também fala também de fomes e terremotos, né, que realmente é o que tem hoje preocupado, temos vivenciado, né, hoje na Turquia, né. Então esse cenário, né, complicado, pessoas realmente sendo vitimadas através de terremotos. Mas no verso 8 ele diz, porém, tudo isto é o princípio das dores, né? Então esses seriam alguns sinais, mas cada vez mais a intensificação desses sinais que nos mostram que a cada vez mais está próximo, né, da vinda de Cristo, né? É o que ele comenta, por exemplo, no verso 32, quando ele diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabia que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabia que está próximo às portas, né? Então aqui eu descrevi só alguns dos sinais, né? Mateus 24 traz alguns outros detalhes, né? Então Jesus deixa esses sinais que iriam nos indicar que realmente a proximidade, né? A intensificação desses sinais, porque alguns podem falar, mas sempre houve guerra, sempre houve terremotos, mas a gente vê, é só olhar para a história, olhar para a estatística, a gente vê que cada tempo que passa, cada ano que passa, esses sinais se intensificam, né? E parecido com outra ilustração que Jesus faz também aqui em Mateus 24, que é ali como uma mulher que está para dar à luz, né? Então, quanto mais está se aproximando o momento ali de dar à luz, mais aumenta-se as dores do parto, as contrações, né? Então a gente vê o mundo chegando realmente nesses últimos momentos da história, né? Estamos aí para vivenciar o cumprimento dessa promessa de Cristo. Vários profetas, eles já haviam predito isso também no Antigo Testamento, né, de que Deus viria, no caso, Jesus Cristo viria para estabelecer o seu reino. Profetas lá no Antigo Testamento, como Daniel e outros, já haviam mencionado. Mas aqui, no caso, quando Jesus ele fala de uma maneira muito mais clara, né? Ele fala a respeito de sinais que acontecem no mundo religioso, no mundo natural, mas ele fala aqui também, né, sobre o esfriamento do amor. Tudo isso, ok, tudo isso está acontecendo, mas qual é o último sinal da volta de Cristo? Isso, aí no verso 14, né, depois de descrever aí vários sinais, como você comentou, o verso 14, Jesus então diz assim, de Mateus 24, diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, dentre todos os sinais, né, o último, realmente, dos sinais, é que esse evangelho do reino, o evangelho eterno, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, ele tem que ser pregado, então, em todo o mundo. Para quê? Para testemunho de todas as nações, para que todas as pessoas tenham oportunidade de serem salvas. Então, como eu comentei anteriormente, esse é o desejo de Deus. Deus fala isso a todo momento, que o desejo dele é salvar a todos. Em João 3,16, né? Então, o apóstolo João, ele diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o desejo de Deus é que todos possam crer em Cristo, possam aceitar a sua morte, a sua ressurreição, a salvação que só há em Cristo Jesus, e assim, então, possam ter a vida eterna no reino de Deus. Então, essa promessa, no caso, essa promessa, ela é condicionada aos sinais, né, que são os indicadores que vai acontecer, né? E no caso, quando Jesus ele pergunta, os discípulos perguntam quando isso acontecerão. Aí Jesus então não dá nenhum indício assim de que dia vai acontecer, porque de vez em quando aparece aí, né, algumas pessoas na mídia aí marcando datas para a volta de Jesus. Jesus vai voltar em 2027. Aí tem pessoas que marcam por aí datas, como já marcaram algumas datas aí, mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Isso, na sequência, né, eu li aí anteriormente o verso 33, né,
de Mateus 24, que fala então ali de que quando esses sinais acontecerem, né, nos mostra que está próximo às portas da vinda de Cristo. Mas Jesus ainda é mais específico no verso 36, né, respondendo a sua pergunta, quando ele diz assim, ó, mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus deixa claro, primeiramente, que o dia e a hora, né, assim, está marcado, mas só é do conhecimento do Pai, né? Então ninguém sabe. Então, a qualquer momento realmente que surgir alguém, né, pretendendo marcar uma data, um dia para a vinda de Cristo, ela acaba então estando contrário, né, a realmente ali a palavra de Deus, né, e aí pode realmente ser descartado, né, até mesmo como um dos falsos profetas, realmente não sendo um porta-voz de Deus, porque o próprio Cristo falou que aquele dia e a hora ninguém sabe, né. Porém, o fato de a gente não saber o dia e a hora não deve nos deixar, né, assim, tomar vontades ou assim tratar de maneira relaxada o nosso preparo para esse dia, né? Porque aqui na sequência, quando Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe, ele adverte, né? Porque isso vai acontecer de maneira muito repentina, né? Então Jesus ele chega aqui mais abaixo, aqui no Mateus capítulo 24, ele exorta, né, para estarmos vigilantes. No verso 42 ele diz assim, ó, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Como não sabemos que dia, então a gente deve estar pronto todos os dias. Devemos estar vigilantes e preparados todos os dias. Ele faz uma ilustração bem interessante, né? Jesus ele sempre usa assim ilustrações para ficar melhor ainda o nosso conhecimento sobre aquilo que ele está transmitindo. Ele diz assim, ó, o verso 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, que a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Interessante, né? Jesus ele faz uma ilustração que é algo que nós tomamos o cuidado, estamos vigilantes todos os dias, né? Nós vivemos num mundo cada vez mais de insegurança, né? Então a gente nunca sabe quando a gente pode ser assaltado, quando pode entrar um ladrão na nossa casa. Como a gente não sabe quando o ladrão virá, então a gente fica preparado o quê? Todos os dias. Então, todos os dias a gente fica atento, todos os dias antes de dormir a gente confere o portão, a porta, a janela, né? A gente olha se toda a nossa casa ali está protegida, está segura, né? Então a gente fica vigilante para não deixar então que o ladrão ele aproveite alguma oportunidade, né? E venha então, né, assaltar ali o nosso lar, né? Então Jesus ele usa esse mesmo exemplo, ele diz, né? Por isso também ficai vós apercebidos, porque na hora que vocês não cuidais, o Filho do Homem virá, né? Então, como a gente não cuida, assim que normalmente o assalto ele sempre acontece assim de surpresa, né? A pessoa está descuidada, né? Realmente aparece um ladrão e vem abordá-la, seja na rua ou seja na sua casa. Então, Jesus ele quer dizer aqui que a sua vinda será repentina, né? Quando a gente menos esperar, quando descuidar, né? Ela acontecerá, né? Por isso, então, devemos estar atentos, apercebidos, vigilantes, preparados a todo momento. Então, agora o senhor tocou num ponto muito interessante que seria importante a gente comentar aqui, porque assim, eu penso da seguinte maneira, que Cristo ele não revelou o dia e a hora do seu retorno para que a gente não deixasse para se preparar na última hora. Porque o ser humano tem isso, né, de que, sabe assim, um exemplo, o casamento vai ser no dia 25 de fevereiro. Para que se preparar no dia 21? Se eu posso me preparar em cima da hora. E aí, então, se Jesus Cristo revelasse o dia, vou voltar no dia 25 de março de 2027. Aí o pessoal ia, assim, curtir o mundo, a vida, até 2026, ali até o final do ano, já no primeiro, ali do mês do ano seguinte, já estaria o quê? Se preparando. Mas o Deus não quer encher o céu de interesseiros, né, pastor? Não somente isso, mas assim, tem também uma outra perspectiva, né? Além disso, porque realmente a pessoa não estaria realmente ali amando o céu, né? Continuaria com amor ao mundo, né? E sabendo que o mundo está acabando, pensando no céu. Mas eu penso também uma outra perspectiva, que seria que assim, muitos mesmo nesse plano não sendo bom, acabariam, né, assim, falhando também esse plano. Por quê? Porque a nossa vida, a gente não tem o controle dela.
A Bíblia, né, fala que a nossa vida, né, é como a névoa, né, facilmente se dissipa, né? Então a gente não sabe o amanhã. A gente não sabe se amanhã a gente vai acordar, se vamos estar vivos. Então realmente teria esse risco de a pessoa deixar para se preparar no próximo mês, né, mais para frente, mas ela não chegar até lá. Ela vinha a falecer antes, né, de morrer, então ali sem a salvação, né? Porque nós sabemos que se nós viemos a morrer aqui, né, vir a dormir, como Cristo usa essa ilustração, que a morte aqui é como um sono, mas se viemos a dormir, mas nessa esperança, dormir em Cristo como servos de Deus, nós sabemos que seremos ressuscitados no momento da vida de Cristo. Mas muitos que estariam assim adiando para o último momento, acabariam, quem sabe, né, vindo a morrer sem a salvação, né? Então, por esse e outros motivos, creio eu, né, que Deus então não divulgou, né, o dia e a hora. Exato. Então, assim, o dia e a hora ninguém sabe, é o que diz a Bíblia. Então, o ser humano precisa estar preparado. Esse é o ponto. Agora tem uma outra questão, e esse assunto aqui bombou no perfil Futuro com Esperança esses dias aí, que eu fiz uma publicação sobre a volta de Cristo, e a publicação alcançou 1,5 milhão de pessoas. E eu sei que vários comentários que apareceram ali era a respeito de um assunto que é a volta de Jesus, mas de uma maneira secreta. As pessoas comentavam assim, ó, Jesus vem, mas nós temos que estar preparados para o arrebatamento. E esse arrebatamento, segundo a Bíblia, ele é secreto ou ele é visível? Como é que vai ser a volta de Jesus, pastor? Isso, Jeremy, isso é uma excelente pergunta, né? E para respondê-la, eu vou ler alguns textos, né? Para que realmente fique claro que é a resposta que a própria Bíblia, né, ela traz para a gente. É importante a gente ter um conhecimento claro a respeito disso. O primeiro texto que eu desejo ler aqui, Apocalipse capítulo 1, o verso 7, né? Então, peço a você que está nos ouvindo, né, seja pela internet, seja pela rádio, tenha a sua Bíblia aí na sua casa, né, ou quem sabe aí até mesmo através do seu celular, no aplicativo. Mas acompanhe os textos, é importante que a gente veja aqui a resposta, né, que a própria palavra de Deus nos traz. E aqui então em Apocalipse capítulo 1, verso 7, né, diz assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Então aqui, iniciando no primeiro capítulo do Apocalipse, o apóstolo João, ele deixa claro que Jesus virá de maneira visível, ele virá junto com as nuvens, e que todo olho o verá. E o próprio Jesus, agora voltando também a Mateus 24, ele deixa isso muito claro, que a sua vinda não tem nada de secreta, né? Pelo contrário, ela será de maneira pessoal, ela será de maneira visível, ela será de maneira audível, também com grande poder e glória. Eu lendo alguns textos aqui mais, então convido vocês agora a ver Mateus capítulo 24, lendo agora aqui o verso 27, olha interessante, diz assim, ó, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu vou até, na verdade, ler aqui o verso anterior, que ainda reforça um pouco mais aqui, eu quero fazer também mais um detalhe, né, o verso 25, né, ele está aqui dizendo, né, para a gente tomar cuidado até mesmo com os falsos cristos, falsos profetas que aparecerão, para que ninguém venha a ser enganado. Então vou ler novamente a partir do verso 25, diz assim, ó, veja que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, ei que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então Jesus ele mostra que realmente, e como está também ali em Apocalipse 1:7, que a sua vinda será visível e será visível para todos ao mesmo momento, ao mesmo tempo. Por isso que ele adverte aqui para que a gente não venha ser enganado, porque surgirão vários falsos cristos. E para a gente não ser enganado, o Senhor adverte assim, olha, se falarem que eu apareci em um local e você não está vendo, ele está no deserto, ele está numa cidade tal, assim, nem vá olhar, né? Porque quando eu for voltar, eu vou voltar com as nuvens e todos vão ver. Assim como o relâmpago, né? Que quando ele aparece ali no céu, ele é visível desde o Oriente ao Ocidente, ou seja, independente de onde esteja, ao olhar para o céu,
a gente consegue contemplar e ver o relâmpago ali de maneira ali visível, todos ao mesmo tempo. Assim há de ser a vida do Filho do Homem, né? E aí o verso 30, mais uma vez, ele reforça, trazendo mais alguns detalhes, ainda de Mateus 24, diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele vai aparecer no céu, né, com grande poder e glória, né, com milhões e milhões de anjos, né, que vão vir também ali de maneira audível, ao som de trombetas, né, e ali então esses anjos irão reunir os seus escolhidos. Então nós estamos vendo aqui que esse arrebatamento, esse momento que os anjos vão reunir os escolhidos para estarem com Cristo, esse arrebatamento ele acontece num contexto totalmente visível. Eu ainda vou ler um outro texto que mostra ainda um outro detalhe que torna realmente assim, junto com todos os outros aqui, impossível que isso seja secreto. Primeiro que a gente já viu aqui, que Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Depois Jesus disse que vai ser como um relâmpago, que tanto dá para ver do ocidente ao oriente, quando ele aparece no céu, dá para ver de todos os lugares. O outro ponto que ele diz aqui, que verão então ali nas nuvens dos céus com poder e glória, e com milhares e milhares de anjos tocando trombetas. Não tem como um evento como esse ser de maneira assim secreta. E ainda vou trazer mais um outro detalhe que é assim também maravilhoso, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia junto aqui com a gente, para a gente acompanhar esse texto, que ele também vai comentar aqui do arrebatamento. E aí você vai ver um outro detalhe, que aí esse ainda é mais extraordinário, que aí não tem como ser secreto. E também é uma grande esperança que temos para a volta de Cristo. Que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Olha o que mais vai acontecer na vinda de Cristo. Aqui diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que coisa maravilhosa, que é a grande esperança que temos, todos nós que temos sempre alguém, um familiar, um amigo, uma pessoa que nós amamos, que hoje já descansa no pó da terra, mas que também era ali um servo de Deus, que também acreditava nessa promessa de Cristo. Então nós temos a esperança aqui, a palavra de Deus nos garante isso, que quando o Senhor Jesus voltar, né, ali quando ele estiver descendo do céu, dado a trombeta de Deus ser tocada, ele vindo com milhares e milhares de anjos, ele irá dar sua palavra de ordem, e os mortos em Cristo irão ressuscitar. Então, além de tudo isso que irá acontecer, irá estar acontecendo uma ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo. E aí o verso 17 continua: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos juntamente com eles que, com os mortos em Cristo que foram ressuscitados, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, além de todos os outros sinais, haverá então ali no momento da vinda de Cristo, nessa sua segunda vinda, haverá a ressurreição dos mortos em Cristo, e também a transformação dos que estão vivos e estão fiéis a Cristo, como traz ali em 1 Coríntios 15 também, 51 a 54, né? E aí então, todo esse grupo dos salvos, tanto os que estavam vivos e que foram transformados, quanto aqueles também que estavam mortos, mas foram ressuscitados, né, pela palavra de Cristo, esses então serão arrebatados, como diz Mateus 24, eles serão reunidos pelos anjos, serão arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vimos a Bíblia traz várias evidências que o momento da vida de Cristo ele será realmente um momento visível de grande esplendor, glória e maravilhas que irão acontecer nesse momento. Exato. Então, a volta de Cristo, ela é visível, literal, com anjos tocando trombetas. Até porque nessa passagem que o senhor falou aí, fala que acontecerá uma ressurreição. A ressurreição é primeiro. E aqui no livro de Mateus, eu introduzi o programa de hoje lendo uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 64. Quando Jesus está diante do Sinédrio, ele diz assim, quando perguntam a ele: és tu o Cristo?
E ele diz: Tu dissestes, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. De acordo com essa passagem, tem uma promessa de que um outro grupo de pessoas vai ressuscitar para ver a volta de Cristo. É o que está dizendo aqui? Isso, né? Algumas pessoas que ali escarneceram de Cristo, né? E aqui é o que, né, na teologia se chama também de uma ressurreição especial, né? Então haverá essa primeira ressurreição que eu comentei no texto anterior de 1 Tessalonicenses 4, e que também está ali escrito em 1 Coríntios 15, 51 a 54. Então há essa ressurreição dos mortos em Cristo, né? Então haverá a ressurreição ali dos ímpios, né, após o período do milênio, mas aqui também ali no momento que antecede a vinda de Cristo, logo no momento próximo da vinda de Cristo, a Bíblia então fala aqui de uma ressurreição especial, de alguns que irão ressuscitar para ver Cristo voltar com poder e glória, né? Então Jesus ele fala aqui, né, de algum daqueles ali que estavam no sinédrio, né, que estavam escarnecendo dele, aqueles ali que os bofetearam, né? E Apocalipse 1:7, como eu li, né, no princípio, né, diz então que ali, como diz assim, que todo olho verá até os que os transpassaram. Como aqueles que os transpassaram verão voltar? Se essas pessoas já morreram há 2000 anos atrás, aproximadamente. Porque então, como Cristo falou aqui nesse texto que você acabou de ler, Mateus 26, porque haverá então essa ressurreição especial de algumas pessoas que irão realmente ressuscitar para ver que realmente Jesus verdadeiramente era o Cristo, era o Messias, era o Salvador, né? E o verão vindo então nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, de acordo com esse texto, haverá então a volta de Cristo de maneira visível, literal, e as pessoas, até parte dos ímpios, ressuscitarão. Agora, aqui em Mateus 24, Jesus ele faz uma comparação, né, dos dias da volta dele com os dias de Noé. Aí então ele fala do dilúvio, né? Mas aqui está, pastor, no verso 40, um verso que é usado para falar sobre o arrebatamento, que diz assim, ó: então estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado a outra. O que Jesus quis dizer quando ele falou assim, que um é tomado e o outro é deixado? Que segundo a teoria do mundo aí, cristão, que prega a doutrina do arrebatamento, o tomado é o que se salva e o deixado é o que se perde. Sim, o texto, a ênfase do texto é isso, né? Nem todos serão salvos. Então haverá um grupo de salvos e um grupo que normalmente, né, serão, na verdade, destruídos, né, com o esplendor da glória de Cristo. Então, o próprio texto também, nos outros que nós lemos, né, diz então que Jesus reunirá os seus escolhidos, né? Então, assim, há um grupo que realmente subirá e será arrebatado para encontrar com Jesus na nuvem dos céus. E haverá outro grupo, né, em Apocalipse 6, a gente pode ler depois na sequência, que na verdade eles vão fugir desesperados, sabendo que realmente o castigo, né, da ira de Deus que virá sobre o pecado cairá sobre eles. Então realmente haverá dois grupos. Um será levado, arrebatado, e o outro ficará e na verdade receberá a condenação do pecado, que é a morte e a destruição eterna. Porém, o texto aqui, ele não fala nada de secreto, né, como nós estamos lendo aqui. Então, lendo o texto, né, Jesus ele fala de várias vezes, no próprio capítulo 24, que é de maneira visível, como a gente já comentou aqui. E então eu reforço aqui, vou ler alguns versos anteriores, né, como você comentou, e o posterior novamente, para a gente entender, ler o contexto, né? É sempre importante a gente ler o contexto, porque como diz, né, uma frase aí bem conhecida, diz assim, né, que um texto fora do contexto vira-se um pretexto, né? Então, assim, um texto fora do contexto ele pode ser perigoso e pode dar margem para interpretações equivocadas. Então, aqui fala assim que pessoas, né, um grupo será salvo e o outro não. Porém, não fala nada de secreto. Então, a ênfase está aqui de que realmente uns serão salvos e outros não serão. Então, relendo aqui, que como você falou, ele faz a ilustração aqui dos dias de Noé. Então, eu vou reler aí Mateus 24, a partir do verso 37, para a gente ver que a ênfase é exatamente nisso, de que uns serão salvos e outros não. E Jesus está apelando a nós para que a gente esteja vigilante, para que a gente esteja no grupo que será salvo. É essa a ênfase que ele quer dar, né? Então eu vou ler o texto aqui para ficar mais claro para todos os ouvintes, e aqueles também que puderem acompanhem com a sua Bíblia em casa.
Então, Mateus 24, 37 diz assim, ó, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o contexto deixa muito claro que a preocupação de Jesus é que a gente esteja vigilante, a gente esteja preparado para que estejamos nos grupos, no grupo dos salvos. E ele dá o exemplo de Noé, né, que Noé pregou, Noé advertiu por muito tempo, mas as pessoas continuaram levando a sua vida, ignorando a advertência de Deus de que o mundo seria destruído. O que aconteceu? Noé entrou na arca juntamente com a sua família e os outros não perceberam, né? Eles só perceberam-se então quando Noé já tinha entrado, quando agora o dilúvio começou a vir e levá-los, a destruí-los, que eles perceberam que já era tarde demais. E aí então Jesus ele fala isso. E também na vinda dele vai ser da mesma forma. A vida vai estar seguindo praticamente na sua normalidade, né? Quando acontecerá então os últimos eventos e que Jesus então voltará na nuvem dos céus e ali alguns serão reunidos, levados e outros ficarão. Então é isso que ele diz. Então ele dá o exemplo aqui como se, né, alguém está trabalhando no campo, um está trabalhando no campo, vai ser levado, outro vai ficar. Tem 2 trabalhando no campo, um vai ser levado, outro vai ficar. 2 mulheres, né, estão trabalhando no moinho, uma será tomada, a outra ficará. Então você vê que ele dá exemplos para mostrar que as coisas estarão acontecendo na sua aparente normalidade, uns serão salvos, outros não, mas ele apela a nós para que realmente a gente esteja atento, que a gente esteja percebido, para que a gente tome cuidado, porque quando a gente não menos esperar, o Senhor virá. Então precisamos estar preparados hoje, né? Então, assim, tomando o contexto do dilúvio, nós podemos entender o seguinte, que é o contrário do que se prega, né? Porque se prega que o levado é o que se salva. Mas lá no dilúvio, na verdade, foi o levado que foi destruído e o poupado que se salvou. Então, nos tempos do fim, o poupado é o que se salva nesse caso, né? Aqueles que serão poupados da destruição. E isso, a ênfase aqui está realmente nos 2 grupos, né? O que Jesus ele quer enfatizar não é fazer essa correlação direta, né? Sim. De quem foi levado, né? Porque realmente no dilúvio quem foi levado pelas águas, foi levado para a destruição. Na vinda de Cristo quem vai ser levado para encontrar com Jesus nos ares, esse vai ser salvo. Então a ênfase de Jesus não está, né, fazendo uma correlação com a palavra levado ou deixado, mas está na ênfase de que uns serão levados e outros deixados, né? Então uns serão salvos e outros perdidos, né? Então essa é a ênfase, né? E o apelo ali para que estejamos realmente preparados, porque o desejo de Deus é nos salvar. Agora, assim, nós podemos ver aqui, né, que a Bíblia, ela dá muita ênfase à volta de Jesus em vários textos, a respeito desse momento, né, que ele vem em glória e majestade. Inclusive, um dos comentários que foi feito a respeito desse assunto do arrebatamento, eu até comentei a respeito, se o arrebatamento for secreto, não tem como haver a ressurreição, né, que a Bíblia menciona, que onde é que entra a ressurreição do justo. Mas aqui nós podemos agora pensar uma coisa, pastor, como se preparar para esse evento, para a volta de Jesus? Isso, essa é uma boa pergunta, né? Como a gente se preparar? Então, a Bíblia, né, ela traz que só a salvação em Cristo. Aí eu convido, por exemplo, a abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 5, o verso 12, né, diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, de maneira assim bem resumida, porque isso é uma resposta bem abrangente, né? Porém, de maneira resumida, a salvação ela se encontra em Cristo. De eu realmente crer nele, aceitar. Então, cito novamente João 3,16,
o qual diz que Deus nos amou de tal maneira, né, que deu o seu Filho para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu preciso crer em Cristo, né? Eu preciso verdadeiramente aceitá-lo, eu preciso realmente renunciar o mundo, buscar viver para Cristo, buscar ser o verdadeiro Filho de Deus. Aí uma outra citação bíblica do próprio Senhor Jesus também está em Marcos 16:16, que diz assim: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então eu preciso verdadeiramente crer em Cristo, eu preciso realmente, né, estar em aliança com Ele, eu preciso ser batizado, eu preciso buscar ser uma nova criatura em Cristo, eu preciso buscar morrer para os prazeres do mundo e buscar viver como um verdadeiro Filho de Deus. Eu preciso perseverar em Cristo, permanecer nele. Em João 15 diz, né, aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. Então, a salvação ela está em Cristo, e verdadeiramente a gente aceitá-lo e ser verdadeiramente o seu discípulo, buscar viver como um verdadeiro Filho de Deus. Amém. Então, devemos viver cada dia se preparando, né? É como a pessoa se prepara para o casamento, né? A pessoa não vai se preparar de última hora. A pessoa, no caso, quer se casar e aí ela vai se preparando ao decorrer do tempo, né? E aí, então, o preparo para a volta de Jesus tem tudo a ver com esse fato aí, né? De estar se preparando cada dia que se passa. Então, pastor, esse assunto é um assunto muito bom de ser estudado. E eu até indico para você que está acompanhando o programa, seja pelo rádio em casa ou pelo Instagram, se você quiser, assim, estar estudando a Bíblia, você pode solicitar um curso bíblico gratuito. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um curso bíblico gratuito para você. E tem inclusive esse tema da volta de Jesus. E você pode entrar em contato com o WhatsApp da rádio aqui, ou o meu WhatsApp, que você pode fazer contato com o meu WhatsApp, é o 7592598793. Esse é um estudo bíblico gratuito que eu tenho para presentear você aí a respeito desse assunto e de vários outros assuntos também. Agora o Louvarte tem um louvor para nós ouvirmos. Vamos ouvir o grupo Louvarte. Passei lá. Coloca assim. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei ao novo lar, um novo céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei. Verei Jesus.
estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei pra um novo lar, um novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então essa é a nossa grande esperança, né? Vermos o Senhor Jesus. Esse é o momento que nós mais aguardamos. Então, né, quero aproveitar também esse momento para a gente trabalhar um pouquinho mais, refletir um pouco mais do que acontecerá, né? A gente comentou um pouco do que acontecerá no momento da volta de Cristo, porém a Bíblia traz alguns outros detalhes que eu desejo também nesse momento dar uma ênfase. 1 Coríntios capítulo 15, te convido então a abrir aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 em diante, traz algo que também é uma grande esperança, né? Como comentamos um pouco no bloco anterior, então nós almejamos também, como almejamos a vinda de Cristo, e almejamos também um dia poder reencontrar com aquelas pessoas nas quais nós amamos e hoje já descansam, né? A Bíblia traz que a ressurreição dos justos é um consolo, é uma grande esperança que temos. E aqui, então, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 em diante, diz assim, ó: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, a Bíblia nos traz aqui, né, o apóstolo Paulo descreve: eis que vos digo um mistério, uma notícia de grande alegria. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento então da vinda de Cristo, como comentamos também lendo 1 Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo estarão primeiro. Mas estarão como? Então aqui em Coríntios capítulo 15 nos mostra que eles ressuscitarão com o corpo totalmente transformado. Não agora mais com esse corpo corruptível que nós temos hoje, que está suscetível a doenças, está suscetível a todas as dificuldades e problemas que nós enfrentamos. Não, mas esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal será revestido de imortalidade. Até mesmo aqueles que estarão vivos no momento da volta de Cristo e que também eram fiéis seguidores de Cristo, fiéis discípulos de Cristo, esses também serão transformados, diz a palavra do Senhor. Num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, diz aqui então, ao som da trombeta do Senhor, né? Então eles serão transformados também, o corpo corruptível em um corpo incorruptível, o corpo mortal em um corpo imortal. E assim então a morte, né, encontrará o seu fim. E aqui eu também destaco o verso 57, ainda continuando a leitura. E aqui o apóstolo, né, louva ao Senhor, e aqui juntos louvamos ao Senhor por esperança, e diz assim, ó: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes da obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, louvado seja Deus, porque em Cristo nós temos a vitória, e em Cristo nós temos a vitória até mesmo sobre a morte. A morte é o maior inimigo que nós temos hoje, que as pessoas costumam dizer, né, que há jeito para tudo,
menos para a morte. Mas louvado seja Deus que em Cristo até para a morte há jeito, porque o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E aqueles que morrerem em Cristo, um dia também serão ressuscitados e também terão a imortalidade e a vida eterna no reino do Senhor. Por isso, o apelo de Deus aqui para nós, ele diz aqui, portanto, meus amados irmãos, portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, seja firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, com a certeza de que no Senhor nosso trabalho não é vão. Não é vão servir a Deus, mas que neste mundo passamos por provas, dificuldades, e a quem sabe, muitas vezes até mesmo perseguições por servir a Deus, dificuldades por servir a Deus, mas nunca é vão servir a Deus, nunca é vão se dedicar ao Senhor, nunca é vão trabalhar para o Senhor, porque quando o Senhor Jesus voltar, receberemos o nosso galardão, a nossa grande recompensa, e estaremos para sempre com o Senhor no seu reino. Ele fará também novos céus, nova terra onde habita a justiça, e onde não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. Então esse é o reino de Deus. Vale a pena realmente a gente deixar tudo neste mundo, vale a pena a gente passar por tudo o que for necessário, porque aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor, né? O apóstolo Paulo disse que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem nunca passou na mente do ser humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então não podemos perder esse reino do Senhor. Precisamos estar hoje preparados, né, para a volta do Senhor Jesus, que em breve ele voltará. Pastor, agora falando um pouco mais a respeito desse assunto, ok, falamos que Jesus Cristo vai voltar e ele virá buscar os seus. Mas e depois da volta de Cristo, o que acontece aí? A partir daí? Eu quero aproveitar aqui a sua pergunta, né, e começar respondendo ela com um texto que eu citei aí também no bloco anterior. Agora aproveitar a oportunidade para ler esse texto, que está em Apocalipse capítulo 6, o verso 16 e 17. Então, o momento da volta de Cristo é um momento glorioso, é um momento assim maravilhoso para aqueles que realmente se prepararam para esse momento. Mas infelizmente será um momento de desespero, será um momento de tristeza para aqueles que rejeitaram esse preparo, para aqueles que não aceitaram essa mensagem. E é isso que Apocalipse 6, o verso 16 e 17, né, descreve aqui para nós. Diz assim, eu vou ler a partir do verso 15 melhor, fica melhor aqui para o entendimento. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 15. Diz assim, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então aqui mostra, aqui o Apocalipse 6 descreve o desespero daqueles que não se prepararam para a vinda de Cristo. E aqui, Jeremias, eu vejo, felizmente, aqui o desespero de muitos que ouviram a mensagem, até porque realmente, como disse o próprio Senhor Jesus em Mateus 4,14, o Evangelho será pregado a todo mundo, então todos terão a oportunidade de salvação. E a gente vê então aqui que as pessoas, elas tiveram a oportunidade, elas ouviram a mensagem, seja pela rádio, como aqui nesse momento, seja pela internet, seja porque frequentou a igreja e depois se afastou, seja por diversas maneiras que a mensagem chegou até ela, mas por algum motivo ou ela não acreditou, ou depois ela abandonou essa mensagem, e agora quando ela vê o momento da vinda de Cristo, ela sabe que agora realmente para ela não vai ser um momento de alegria. E aqui diz então que esse grupo de pessoas, ele irá fugir desesperado, né? Querendo fugir da presença de Deus, pedindo aos montes que caiam sobre eles, porque sabe que agora realmente o que resta para eles é a oportunidade da salvação. Passou, eles rejeitaram, e o que resta sobre eles agora é a condenação do pecado. Essa é a realidade, né, que está descrita na palavra de Deus. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que não aceitar a salvação em Cristo, ele mesmo terá que receber, né, levar sobre si a condenação do pecado, né? Então todos nós pecamos, então todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós somos condenados pelo pecado, estamos condenados à morte e à destruição eterna. Mas Romanos 6,23 continua e diz assim, mas o dom gratuito de Deus
que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós, como seres humanos falhos, pecadores, né, o que merecemos é a condenação, é a morte eterna. Porém, Deus nos oferece um presente, um dom gratuito, que é a vida eterna através de seu Filho Cristo Jesus. Por isso, Jesus ele veio, então, na sua primeira vinda, para então morrer, para pagar o preço do meu e do seu pecado, para que assim, então, através das suas pisaduras, através da sua dor, do seu sofrimento, pudéssemos então ter o pecado perdoado, poder então o pecado pago por Cristo Jesus. Então, aqueles que aceitarem a Cristo, né, aceitarão então que ele pague a sua condenação e receberão o que ele merece, que é a vida eterna. Aqueles que rejeitaram a Cristo como seu Salvador, como seu substituto, eles mesmos, infelizmente, terão que carregar sobre si a sua condenação e receberão então a morte, a destruição eterna. Então, nesse caso aí, já haverá a condenação direta deles ou vai passar por algum processo ainda, algum período? Sim, então tem mais alguns detalhes, né? Então, momento da vinda de Cristo. Então, nós comentamos aqui de alguns grupos de pessoas, né? Então, nós chegamos a abranger todos. Então, vamos dizer, por exemplo, como se fosse o momento, fosse agora, né? Que Jesus estivesse voltando. Então, temos alguns grupos de pessoas. Que grupos, né, podemos classificar as pessoas hoje? Temos um grupo de pessoas que estão vivas e um grupo de pessoas que estão mortas, não é isso? Essa é a realidade hoje. Né? Tem pessoas que estão vivas e outras que já faleceram. Da mesma forma, dentre os vivos e os mortos, tem também aqueles que estão vivos, que realmente servem, né, verdadeiramente a Cristo, né? São realmente, né, discípulos de Cristo, e tem aqueles que não servem a Deus, não servem a Cristo. Né? Então, aqueles que estão, vamos botar assim, que são justos, que são aqueles que aceitaram a justificação de Cristo, e aqueles, então, que são ímpios, aqueles que não aceitam essa. Então, temos esse grupo, né? Então, dividindo, né, podemos ter aí, fosse 4 grupos, né? Então, dentre os grupos vivos, temos aqueles que são fiéis a Cristo e aqueles que não são. Dentre aqueles também que já faleceram, temos aqueles que foram fiéis a Cristo durante a sua vida e os que não foram. Né? Então, para a gente passar aqui o que vai acontecer com cada um desses grupos, né? Então, algumas coisas a gente comentou no momento então da vinda de Cristo. Aqueles que são os justos, aqueles que aceitaram a Cristo, né, eles serão reunidos com Cristo. Aqueles que estão vivos no momento da vinda de Cristo, eles serão transformados, né? E juntamente com aqueles que antes de morrer também aceitaram a Cristo, que irão ressuscitar também com o corpo transformado. Então, os justos, sejam eles aqueles que estavam mortos ou aqueles que estão vivos, né, eles serão reunidos com Cristo, né? Então, os que estavam mortos, eles serão ressuscitados, terão o seu corpo transformado e corruptível e imortal. Os que estão vivos também no momento da vinda de Cristo terão um corpo transformado e serão então ali, né, reunidos com Cristo, arrebatados nesse momento de maneira visível e gloriosa, arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E ali a Bíblia descreve que ficarão ali um período de 1000 anos com o Senhor no céu. É isso que descreve, né, na palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Eu vou ler aqui o texto para vocês. Apocalipse, o verso 20, né, descreve então, aqui por exemplo no verso 5, quando diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqueles então que foram reunidos com Cristo, eles ficarão com Cristo durante 1000 anos no céu, onde reinarão com Cristo no céu, né, fazendo parte ali do que, né, chamado também como parte do juízo de comprovação, mas isso é um outro tema que a gente pode aprofundar. Mas, como diz aqui no texto, eles ficarão reinando com Cristo durante 1000 anos. Após os 1000 anos, aqui diz então, o verso 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Por quê? Aí voltando então para os outros 2 grupos, daqueles que foram ímpios, daqueles que não aceitaram a Cristo. Os que não aceitaram a Cristo, quando Jesus estava voltando, essas pessoas já estavam mortas, elas não ressuscitaram, porque quando eu comentei, só os mortos em Cristo ressuscitaram. Então eles permaneceram mortos. E aqueles que estavam vivos, mas que não estavam preparados para a vida de Cristo, que não serviam fielmente a Cristo. Eu cheguei a ler Apocalipse 6, no qual eles fugiriam da presença de Cristo, sabendo que a condenação viria.
Em Tessalonicenses traz também que eles irão morrer com resplendor da glória de Cristo. Então, no momento da vinda de Cristo, essas pessoas ímpias que estavam vivas, elas vão morrer no resplendor da glória de Cristo, né? Então, os salvos, eles estarão com o corpo agora transformado e corruptível, né? Poderão estar na presença de Deus. Já os ímpios, como eles não foram transformados, eles irão então morrer diante do resplendor da presença de Cristo. Então, a terra ficará aqui, conforme a palavra de Deus, aqui, principalmente no Apocalipse capítulo 20, ela ficará aqui durante 1000 anos, de maneira deserta, somente com pessoas que estavam ali mortas, né? Os que já estavam mortos permaneceram mortos, os ímpios que estavam vivos, né, vão morrer no momento ali da vinda de Cristo. E aqui, mas aqui fala que então depois do período de 1000 anos, esses então hão de ressuscitar, que é quando realmente receberão a condenação eterna, realmente a morte e a destruição eterna. E o que vai acontecer com Satanás nesse caso aí? Mas acho que ela mandou sem Isso, querer. então aqui no verso 7, ainda de Ela Apocalipse aparece 20, ao vivo também. traz assim: Entendeu? quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número deixa como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, aqui então a Bíblia usa até essa expressão aqui no Apocalipse 20, que Satanás ele ficará preso durante esses 1000 anos, né? Então, essa prisão de Satanás é uma prisão circunstancial, né? Como eu comentei, porque ele não terá ninguém a que tentar na terra. Aqueles que ficaram na terra, que foram os ímpios, eles estão mortos, né? Os justos, eles estão com Cristo no céu. Então, Satanás ele fica durante esse período aqui como que em uma prisão circunstancial, juntamente com os seus anjos caídos, né? Mas, porém, quando passados os 1000 anos, quando os ímpios irão ressuscitar para receber a condenação, quando esses ímpios ressuscitam, né? Então, Satanás ele é como se solto por pouco tempo da sua prisão, porque agora ele tem a quem seduzir, é isso que diz o verso 8, né? Então, ele está a seduzir todas as nações para tentar, então, tomar, né, o acampamento dos santos, ou seja, a Nova Jerusalém, a cidade santa, que está descrita também aqui na palavra de Deus, a partir aqui do capítulo 21 de Apocalipse. Então, a Nova Jerusalém que está descendo após os 1000 anos, com os salvos dentro, juntamente com Cristo, quando ela está descendo sobre a terra agora, Satanás então vai seduzir os ímpios para tentar tomar a cidade santa. E é esse momento então, né, que Cristo então dará a sua palavra de ordem, e conforme diz aqui o verso 9 do Apocalipse 20, né, vai descer fogo do céu e vai os consumir. E nesse momento então que a Bíblia fala do lago de fogo, no momento no qual, né, todos os ímpios serão destruídos, né? Então esse fogo irá consumir totalmente, né, todas as pessoas ímpias que não aceitaram a salvação em Cristo, como também Satanás e os seus anjos. E esse mesmo fogo que irá destruir o ímpio, irá destruir todo o pecado, todo o mal, será o fogo também que irá restaurar a terra. E o Senhor então, como diz aqui no capítulo 21 do Apocalipse, ele fará novos céus e nova terra. Então, essas palavras aí, né, são palavras assim que irão se cumprir no futuro, no caso. Então, a Bíblia fala que Satanás ele passa um tempo preso, 1000 anos, há um tempo de período entre a primeira e a segunda ressurreição, 1000 anos, né? E os salvos participarão do julgamento dos ímpios, é o que Paulo fala na epístola dele. Então isso é muito interessante, que os ímpios eles serão julgados de acordo com as suas obras e receberão a sua sentença. Mas aí então, depois da destruição final, né, o que a Bíblia chama do ato estranho de Deus, né, que Deus ele não fez o ser humano para destruir, mas infelizmente muitos irão serem destruídos por causa do pecado. A Bíblia fala, né, que Deus ele há de criar um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e nova terra, ele vai ser estabelecido aqui nesse planeta? Será em outro lugar? Como é que será isso aí, pastor? Isso, então aqui no Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, né, diz assim a palavra de Deus, né?
o apóstolo João descrevendo a visão que recebeu de Deus, diz assim: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descida do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do céu de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então aqui, João continua aqui descrevendo mais detalhes desse novo céu e nova terra. Então, o que Deus descreve aqui na sua palavra, que Ele há de fazer novo, como diz aqui a expressão, um novo céu, né? Uma nova terra, o nosso céu aqui atmosférico, uma nova terra. A terra há de ser totalmente transformada, restaurada, a vegetação, os animais, né? Os salvos, né, já foram ali no momento da vinda de Cristo, que eles foram transformados, mas agora é o momento que Deus ele há de refazer toda esta terra, né, toda a natureza, todos os animais, né, e também não mais haverá nem morte, nem pranto, nem dor, né, todas essas coisas estarão, né, no passado. E algo maravilhoso também que eu vejo aqui nesse texto é quando diz assim, quando João lhe diz aqui: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então a Bíblia descreve que a partir desse então da criação do novo céu e nova terra, Deus ele há de estabelecer a sua habitação aqui nesse novo céu e nova terra. Deus há de habitar aqui na terra juntamente, né, com os seus filhos, juntamente com o seu povo, juntamente com os salvos, né? Então, um grande privilégio que teremos de estar diante de Deus, realmente de habitar com Deus, de estar para sempre com Ele no seu reino. Então, nesse caso aí, o reino, ou na verdade o véu, será removido, porque hoje, né, nós vemos a Deus, o apóstolo vai falar aqui na Bíblia, né, por um véu obscuramente, ou seja, são através assim das coisas que são feitas. Mas quando isso acontecer, já que a Bíblia diz que ele habitará conosco para sempre, então esse véu vai ser removido. Nós poderemos ver a face de Deus, né? Sim, nós poderemos estar, realmente, como diz o texto aqui, né, face a face com Deus, né? Nós estaremos aqui, habitaremos com Ele, diz o texto, né? Então, assim, hoje nós não podemos ver a Deus porque nós somos seres corruptíveis, né? Então, a partir da entrada do pecado, nós então ficamos suscetíveis, né? Então, como pecadores, não poderemos então ver a presença de Deus, né, sem morrer, né? Então, é como a luz e as trevas, né? Então, onde a luz está, a luz consome as trevas. Eu costumo dar um exemplo para nos ajudar a entender, né? Então, assim, por que a gente não pode ver a Deus hoje? Eu costumo refletir um pouco sobre isso. Eu gosto de dar um exemplo com o Sol, né? Então, o Sol, ele é um astro que foi criado por Deus e não é dos maiores, né? Há outros astros ainda de grandeza maior do que esse nosso Sol, aqui do nosso sistema solar. Porém, o Sol, né, nós hoje, quando nós olhamos para o Sol, nós não conseguimos ficar nem 2 minutos olhando para o Sol, né? Mesmo que o Sol está a milhares de quilômetros, né, de nós, né, nós não conseguimos nem mesmo olhar para ele por muito tempo, né, sem ter a vista ali já ofuscada, né? E nós sabemos se o nosso planeta se aproximasse um pouco mais do Sol do que onde ele está, né, o próprio planeta como um todo, ele queimaria, né? Então, se o Sol com um planeta criado, a gente não consegue se aproximar, imagine se nós contemplássemos realmente a glória de Deus, né? Então, Deus que tem uma glória muito maior do que a do Sol, porque Deus é o Criador do nosso Sol e de vários outros astros. Então, a glória de Deus é muito maior. Então, por isso que hoje, como seres corruptíveis, a gente não pode estar diante da presença de Deus, porque se nem mesmo diante do Sol a gente consegue estar, imagine diante do resplendor do nosso Deus Criador, né? Porém, após a vinda de Cristo, como foi lido aqui em 1 Coríntios 15, esse corpo que é corruptível, ele será revestido de corruptibilidade. Esse corpo que é mortal será revestido de imortalidade. Então aí agora sim poderemos estar diante da presença do Senhor e contemplá-lo face a face, assim como nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes do pecado, né, poderiam ali então contemplá-lo e estar diante da sua presença.
Pastor, assim, depois de tudo isso que nós aprendemos hoje, que Cristo virá em glória e majestade, que Ele é o Rei dos Reis e que Ele virá para buscar os seus. Assim, a pergunta que eu tenho para fazer aqui é se ficará algum vestígio de tudo isso que aconteceu aqui, né, na Terra, se ficará, no caso, algum sinal, alguma marca do que aconteceu, porque Jesus, ele quando foi crucificado, ele foi furado com os pés e as mãos com pregos. Então, ao ele ressuscitar, essas marcas estavam ali. Então, essas marcas, elas continuarão por toda a eternidade com Jesus? Sim, isso mesmo, então a Bíblia descreve, né? Até mesmo quando Jesus aparece ali após, né, a sua ressurreição, ele aparece a segunda vez ao grupo de apóstolos, né? Ele apareceu a primeira vez, Tomé não estava presente, né? E Tomé ainda comentou, né? Não, se eu não ver, se eu não tocar ali nas suas feridas, eu não acredito, né? E então depois, 7 dias depois, Jesus novamente aparece perante ali os apóstolos e ainda chama Tomé e fala assim: venha Tomé, venha aqui ver as minhas mãos, venha aqui tocar as minhas mãos, né, ou o meu lado, né? Então, assim, mostra que mesmo após a ressurreição de Cristo, essas marcas ficaram, né? E essas marcas ficaram não porque Deus não tivesse poder para restaurá-las, mas essas marcas ficaram, creio eu, para ser um memorial do preço pago para a nossa salvação. Então, durante toda a eternidade, nós continuaremos vendo ali nas marcas, nas mãos, nos pés de Cristo, as marcas do seu amor, as marcas do preço que Ele pagou para que nós estivéssemos lá no seu reino. Que nós chegamos lá não foi pelos nossos méritos, porque o que merecíamos, o que merecemos, né, pelo nosso pecado é a condenação à morte eterna, mas é pela graça, pelo amor de Deus, que foi de tal maneira que Cristo pagou esse preço. É por isso que estaremos lá, né? Então, a única marca que ficará realmente é o nosso Senhor Jesus, que levará suas marcas nas mãos e nos pés, levará sobre ele, né, as suas marcas que demonstram o seu amor para conosco. A Bíblia tem uma passagem que fala, né, que naquele dia se perguntará: que feridas são essas nas suas mãos? E a resposta será: são as feridas que sofri na casa dos meus amigos. Quer dizer, haverá uma lembrança de que houve um plano de salvação para toda a humanidade. E somente aqueles que aceitaram que estarão lá por toda a eternidade. Exatamente. Por isso eu quero finalizar aqui as minhas palavras aqui com as últimas palavras também de Cristo, que estão aqui no livro do Apocalipse, no último capítulo, capítulo 22. Jesus nos dá a certeza da sua volta e de que ela será em breve, de que ela não irá demorar, e a importância de hoje estarmos preparados. Eu quero ler aqui então alguns versos do Apocalipse 22, o verso 7, Jesus diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então aqui no verso 7, Jesus ele nos garante que ele vem e não vai demorar, e feliz é todo aquele que guarda as palavras deste livro, todo aquele que guarda as palavras, né, das Escrituras Sagradas, aquele que segue, aquele que pratica esses ensinos. O verso 12, mais uma vez Jesus diz assim: ó, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus ele vem, não vai demorar, e quando ele vier, ele vai retribuir a cada um conforme as suas escolhas. Então por isso a importância de hoje escolhermos ao Senhor, né? Na continuação aqui ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Porque fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então o Senhor Jesus ele vem sem demora, e ele vem para retribuir a cada um conforme as suas obras. E ele então nos chama a sermos aqueles que vão ser lavados por ele, pelo sangue do Cordeiro, aqueles que vão, né, receber dele a justificação, a salvação, e ter o direito à árvore da vida e a cidade santa e entraram na cidade santa pelas portas. E o verso 20, então, para finalizar, mais uma vez, então, os últimos
as últimas palavras das Escrituras Sagradas diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, certamente Jesus vem e Ele não demora, né? E nós devemos a cada dia estarmos preparados e a cada dia clamando: amém. Vem, Senhor Jesus. O desejo de Deus para nós hoje, a Bíblia diz que hoje é o dia sob modo oportuno, hoje é o dia da salvação. Então, o nosso momento hoje é aceitar essa salvação que Cristo nos oferece, para que estejamos para sempre no seu reino. Então, amado ouvinte, é o desejo de Deus que eu e você hoje aceite a sua salvação. É o desejo que eu e você hoje nos entregue inteiramente ao Senhor, para que estejamos verdadeiramente em Cristo, para receber dele a salvação, para então ser por ele inteiramente lavado, para poder realmente ter direito à água da vida, entrar na cidade santa pelas portas. Então esse é o desejo, é o convite de Deus. Esse é que Deus espera, essa resposta minha e sua, essa entrega. Nós desejamos hoje nos entregar a Ele, permanecer nele, obedecer a sua palavra, amar a sua vida. Então que Deus nos abençoe e continuemos a cada dia guardando essa promessa, permanecendo em Cristo, para receber dele a salvação, o galardão, a vida eterna. Amém. Amém. Agora o grupo Louvarte tem mais louvor? Então vamos ouvir o grupo Louvarte agora, mais uma vez. Breve o dia chegará, quando Cristo voltar.
Bom, hoje foi um bom momento que nós tivemos aqui e eu quero aqui, desde já, fazer os agradecimentos aqui ao Grupo Louvarte por estar participando nesse momento aqui conosco, né? A todo o pessoal da internet também, ali que está sempre tá aqui mandando mensagens, né? A Alexandra, o Marquinhos e todo o pessoal aqui que está conectado agora, a Marília Souza também, né? Jaiele, a Natália, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês aí, né? E assim, outros aqui também que estão conectados. A nossa amiga Daniela Cardoso, né? Daniela está conectada aí também, né, Dani? E assim, nós temos a Rebeca, o Augusto, o Tino também, né? E outros amigos aqui. Mas um abraço aí para você que está conectado pelo Instagram, como também a você que está em casa. E eu quero agradecer aqui ao Grupo Louvarte mais uma vez, dizendo que a agenda está aberta. A agenda está aberta, né? A agenda está aberta. Mas agradecendo também ao pastor Thomas. Ao pastor Thomas, que foi quem nos trouxe esse momento aqui também. Eu agradeço também a oportunidade, para mim foi uma alegria estarmos aqui nessa noite, compartilhando um pouco da palavra de Deus, dessa nossa bendita esperança. Então, oportunidade também agradeço aí de estar aí com nossos irmãos, nossos amigos, nossos ouvintes aqui da Rádio Coração FM. Nosso desejo é que o Senhor continue a abençoar a cada um de vocês e que prossigamos firmes e na palavra e no Senhor, a certeza de que a nossa obra no Senhor jamais é vã, mas que continuemos firmes e confiando no Senhor, servindo, para que estejamos preparados para a sua breve vinda. Então, nesse momento, convido a todos então para nos unirmos em oração ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, amantíssimo Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu amor, Pai, pela tua infinita graça. Que de nada, Senhor, somos merecedores. Somos falhos, somos pecadores. E, Senhor, como tais, o que merecemos, Senhor, é a condenação do pecado, que é a morte, a destruição eterna. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a continuar crendo no Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer em Cristo, continuar caminhando com Ele, buscar a cada dia, Senhor, a ser verdadeiros filhos do Senhor, Pai, para que assim estejamos preparados para quando o Senhor Jesus voltar, estejamos nos grupos daqueles que serão salvos, daqueles que olharão para o céu e dirão: esse é o nosso Deus em que esperávamos e aguardávamos, Ele nos salvará. E assim, Senhor, estejamos para sempre contigo no teu reino, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, a fé. Ó Senhor, esteja com cada um dos nossos amigos, nossos irmãos, que, Senhor, nos acompanham nesse momento, nessa transmissão, ó Pai. Só o Senhor sabe a luta, a dificuldade que cada um tem enfrentado, ó Pai. Mas que o Senhor continue a refrigerar a alma cansada, que o Senhor continue a fortalecer, Senhor, que assim prossigamos todos, ó Pai, a despeito das dificuldades deste mundo mal, mas prossigamos olhando para o alto, para o Jesus, o autor e consumador da nossa fé, lembrando, Senhor, que a nossa redenção se aproxima, lembrando que o nosso Senhor Jesus vem e não vai de demorar, Senhor Deus. Toma-nos em tuas mãos, fortalece-nos em Cristo, é o que suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, nos ajude. E a você, querido amigo ouvinte da Rádio Coração FM, que a graça e a paz de Cristo estejam com você e sua família nessa noite. Amanhã eu volto com mais um programa Futuro com Esperança, ao vivo. E amanhã nós vamos falar sobre o profeta Elias, a história de Elias e os profetas de Baal. Fica conectado aí, que os programas da Rádio Novo Tempo vão dar sequência, e assim que Deus esteja visitando você e o seu lar também.
meu farol, né? Onde a gente passa, esse louvor tem que acompanhar a gente, né? Então, vamos louvar. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo eu estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Vamos cantar agora, meu pastor. Salmo 23 diz o que aí? O Senhor é meu pastor Nada me e nada faltará. me faltará. Então vamos louvar. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei.
bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Com Ele. Com Ele. Ai, determinada com sucesso. Termina. Não caça o quê? Um abraço assim, 10 horas ali, coisa linda.